experimentar a salvação. E nós sabemos, agora está recordando, então hoje, que dia hoje? 9 de fevereiro, é porque o pastor Geraldo, há 308 anos atrás, ele me pediu para você falar a data de 2014. Por favor. Porque daqui 288 anos, quando alguém estiver assistindo esse vídeo, né, vai ser encontrado lá nas cavernas. Olha, de quando foi gravado isso? Não sabemos, rapaz, por favor. Eu não vou precisar usar o carbono para identificar. Vai ter que identificar pelo menos o carbono 14. Então, exagerar na lei, que é o antinomianismo, contra o nomos, antinomos, nomos lei, ou ser legalista, negar um padrão, exagerar no padrão ou misturar os padrões. Você não estava vendo em eu, né? É ruim isso, essa mistura, essa corrupção doutrinária traz muitos problemas no meio evangélico. O que nós temos que discernir é que Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Como muito bem disse o Senhor João, o lance é ficar de olho em Jesus. Simplesmente ficar de olho em Jesus. Qual o Cliff? Ele gosta desse assunto, hein? Em 397 anos que nós estamos fazendo escola dominical aqui, semana passada foi a primeira vez que ele se levantou. Pode fazer um comentário. Parece que você está na introdução, não é? Não, eu estou na repetição. Repetição. Para entrar no assunto. Ok. Então, eu não sei onde isso encaixa, mas eu ouvi uma mensagem recentemente e gostei muito sobre este assunto, a sutilidade da lei, entendeu? Então, este homem, ele falou que uma pessoa pode decidir por si mesmo, espontaneamente, pelo Espírito Santo, para ler a Bíblia 20 minutos da manhã e também orar por 20 minutos. Então, ele está, tudo bem, está fazendo isso por alguns dias e, de repente, um dia, ele fica um pouco preguiçoso e ele só lê a Bíblia por 10 minutos e só ora por 10 minutos. Quando ele sai da casa, agora está sentindo um pouco mal. Culpa, exatamente. Mas ele não identifica como culpa, ele só sente um pouco mal, porque agora ele não alcançou aquela padrão que ele... Não era padrão, era uma coisa espontânea, mas virou um padrão. E isso é porque essa é realmente a base da lei entrou sem ele perceber. Sutileza, como você disse. Sutileza. E, igualmente, um outro dia, ele lê a Bíblia por 40 minutos e ora por 40 minutos e ele sai da casa todo feliz, todo satisfeito, pensando, agora está agradando Deus e tudo é muita beleza. E exatamente isso porque tudo tem a ver com nós relacionamos com Deus. Então, se é pela graça pura. Não tem nada a ver com pela nossa performance, o que nós fazemos. Mas, sutilmente, muitas vezes, nós fazemos uma coisa e fazemos talvez uma menos ou mais, e daí nós sentimos julgados, culpados, e isso é a lei. Então, realmente, a lei não tem que ser uma coisa escrita, só talvez uma prática que nós deixamos ser uma lei para nós mesmos e diminui a nossa alegria com o Senhor e a forma que nós relacionamos com Ele. É verdade. Isso que o Cliff está destacando é importantíssimo, porque com certeza é algo que o inimigo usa muito. Essa questão essa sutileza, né? Essa sutileza. Porque dentro do nosso assunto aqui, o que está sendo colocado é que existem igrejas e denominações que fazem
confusão doutrinária e misturando lei com graça. Aí, no caso, o nosso assunto aqui, primordialmente, é aquela lei com L maiúscula, a lei mosaica, a lei escrita, né? Os mandamentos. Mas o mesmo princípio que leva esses líderes a não entender, a não discernir que existe uma diferença dispensacional do antes de Cristo e agora na igreja, é o mesmo princípio, provavelmente, que Satanás utiliza em maior ou menor grau com um e com o outro, dentro de cada cultura e dentro de cada forma com que a pessoa foi criada e dentro de cada ambiente que cada um está, para tentar impedir um relacionamento livre com Deus. Porque o Espírito Santo, ele sempre nos conduz a uma condição eólica, uma condição ventosa, uma condição de liberdade. O que a gente tem que entender é que viver com Deus é ter um relacionamento. Paulo, quando ele fala especificamente do assunto conjugal, do assunto relacionamento matrimonial, uma das coisas que a gente respira, que a gente percebe no texto dele, que um grande sine qua non, o que é essencial no casamento, só o exemplo usando como exemplo de relacionamento, ou o que é essencial num relacionamento, seja um relacionamento conjugal, seja num relacionamento de amizade, seja num relacionamento empregatício, seja no relacionamento dentro da igreja eclesiástica, é que exista bem-estar, é que exista alegria, é que exista satisfação. E eu não estou falando aqui de coisa humana, porque a alegria de Deus é algo que supera intempéries, é algo que supera problemas. Problemas sempre vai existir. Aliás, Deus nos promete muita confusão. Um dos dois pastores falou isso aqui recentemente. Vocês foi o Clive, que Deus é que promove confusões na nossa vida, porque dentro da confusão é que Ele se revela. É através da confusão que Ele mostra o poder de relacionamento. Eu estou com você aí de qualquer jeito, entendeu? Então, uma relação sem alegria, uma relação onde você não está bem, tem algum problema nessa relação. Uma relação onde você sente culpa, onde a sua consciência te acusa, onde você não se sente adequado, onde você não está à vontade, e aí agora eu estou falando do relacionamento com Deus, tem problema. E o problema provavelmente somos nós. Não necessariamente nós, mas nós no sentido de que nós estamos engolindo algum dardo aí. Porque, pelo fato do homem ter sido feito da imagem e semelhança de Deus, ele traz uma consciência moral, ele traz uma percepção de certo e de errado. Primeiro porque ele já tem eternidade dentro dele, e depois que ele comeu daquela fruta, o que aguçou mais ainda essa questão, né? Ele se tornou como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então, quer queira, quer não, por mais, como é que é a palavra? Tem a pessoa, por mais amoral, que tem a pessoa moral, tem a pessoa imoral e tem a pessoa amoral. É a pessoa sem noção mesmo. O imoral é aquele que vai contra o princípio moral. O moralista, o moral é o que busca viver dentro da moralidade. E o amoral é aquele que a alfa privativo, né? Amoral. Ele realmente então, por mais amoral que a pessoa pareça, ou seja, ou creia que seja, existe uma centelha de noção lá dentro dela. Isso vem de Deus e vem também da queda.
E Satanás sabe disso. Então ele trabalha com esse princípio que existe dentro de cada um, em maior ou menor grau, que eu estava falando, conforme a cultura, porque existem pessoas mais liberais, existem pessoas mais conservadoras. Mas eu gostei do que ele falou da questão da sutileza. Sempre vai existir uma sutileza legal, uma forma de tentar prender essa pessoa de alguma forma a algum tipo de princípio que vai gerar condenação. E essa não é a base do relacionamento nós com Deus. A base do nosso relacionamento com Deus, o que a nossa ficha tem que cair, é que Deus está conosco. E tem uma musiquinha assim, né? Eu ando meio musicófilo, né? Estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, filho meu. Ou seja, não existe uma forma desse relacionamento se romper. Depois que nós fomos conectados através de Cristo com Deus, se Ele nos amou antes, é porque o meu Timóteo aqui é o que mais compartilha, né, dos insights que brotam. Eu ando preparando umas duas aí para você, especificamente. Apesar da gente se estapear tanto, né, existe uma centelha de confiança, né, e de alegria no nosso relacionamento, como amigos, como irmãos, né, como células do mesmo corpo. E por causa daquele lance do reclinar sobre o peito, né, a música do Joãozinho, que nós cantamos aqui, em breve talvez estaremos repetindo, de João reclinado sobre o peito de Jesus. Aí eu fui pesquisar essa questão de como é que era a hora do rango. A hora do rango de acordo com os costumes antigos. E nada mais longe da verdade do que aquele quadro do Leonardo da Vinci, da Santa Ceia. Eles estão todos assentados sobre cadeiras a uma mesa, né? Não tinha aquilo, não era daquele jeito que a coisa acontecia. A coisa acontecia, era uma mesinha de 2 palmos de altura, e todo mundo ficava amofucado mesmo, amontoado, um deitado sobre o peito do outro. Todo mundo com a perna esticada para trás, deitado no chão, apoiado sobre o cotovelo esquerdo e comendo com a mão direita. Aí ele encaixando igual carro de baralho assim. Aí Jesus estava apoiado sobre o peito de Judas, João apoiado sobre o peito de Jesus Cristo, e alguém apoiado sobre o peito de João, e aqui ficavam 4 pessoas aqui, 4 aqui, 4 aqui, e aqui na frente alguém para servir. Por isso que foi fácil Jesus lavar o pé de todo mundo, porque estava o pé todo mundo para trás ali. Esse Gil Clésio colocou até uma foto lá nesse quadro que você está falando. Sim. Era assim, se você pegasse uma máquina do tempo e viajasse e fosse lá em Roma, e na hora do almoço, ia estar todo mundo comendo desse jeito, era dessa forma. Isso tinha cadeira mesmo desse jeito. Então, isso, quando você percebe esse costume, você entende muitas coisas que muitas vezes você lê no texto e não entende. Por que o Pedro está perguntando lá na ponta de lá o que é que o Senhor falou aqui, sendo que ele está no mesmo ambiente? Porque isso também, esse costume, essa forma de fazer a coisa, fazia com que as conversas particulares fossem mais particulares. Porque o João só levantava a cabeça aqui e conversava com Jesus que estava aqui. Aí o Pedro, como ele estava em uma outra posição na mesa, ele pede para o João perguntar para Jesus quem é que era esse aí. Porque tem um dado momento na ceia que Jesus, e essa parte que eu quero destacar, a questão do amor, se ele nos amou tanto antes, por que ele vai nos amar? Porque eu orei 15 minutos e não 20 hoje. Como ele colocou a questão da sutileza. Satanás, ele nos rouba a confiança em Deus. Esse que é o problema. Não é nem um problema, esse é problema mesmo. O Sr. João já foi citado aqui umas 3 vezes, senhor. Estou falando da sua musiquinha aqui. E aí o Pedro pede para João, que está aqui reclinado sobre o peito de Jesus, para ele perguntar para Jesus
quem é ele? Porque tem um momento em que Jesus fica muito triste e fala um negócio e um de vocês vai me trair. Aí o Pedro, que não está acompanhando muita conversa, está aqui mais ao pé do ouvido, ele pede para o João perguntar para Jesus quem é que é esse. Aí Jesus a forma que Deus ama é sempre tão perene, tão constante, que a gente é legalista, quer queira, quer não. O Judas tem que morrer, né? A gente tem esse nosso sistema de o certo e o errado, quem merece, quem não merece. Então ele merecia fazer aquele coisa. Isso sai pelos nossos poros o tempo inteiro. O juízo, né? A lei, o relativismo, a sutileza, né? Então, mas o coração de Deus é imutável, ele não muda. O amor dele por Judas nunca mudou. Nem quando Judas nem existia, nem quando Judas nasceu, nem em todos os momentos da infância, da adolescência de Judas, nem quando Judas estava roubando na bolsa, nem quando Judas está prestes a traí-lo. O amor dele não muda, é imutável. Tanto é que quando você estuda os costumes da época, ele estava reclinado, Jesus ele era um anfitrião, e os dois convidados mais honrados da mesa eram João e Judas. Uma à direita e uma à esquerda. Uma à direita e uma à esquerda. Então Judas sabia que ali ele estava bem na fita. Ele era um convidado de honra, ele estava à esquerda de Jesus Cristo. E Jesus, por presciência, já sabia o que ele ia aprontar. E ele já estava tentando dissuadi-lo disso de alguma forma. Tanto é que ele pega um pedaço de pão e molha no caldinho lá, né? Faz um pão molhado. Quem não gosta de um pão molhado, não? Aquele molho no pão francês. Você já comeu um pão molhado? E um pão molhado com ovo frito, de gema mole. Aí ele molha o bocado no caldo e dá para Judas. Isso era um sinal, era um pedido de desculpa. Assim, né? Perdoa-me por me traíres, né? Me perdoa porque você vai me trair, né? Ele é que está pedindo desculpa. Isso era uma forma de pedir desculpa. E Judas deixa Jesus no vácuo. Já viu aquele lance assim, o Isaac chega para dar o tapinha e ele fica ali com a mão parada no ar, um panguá. Foi isso que Judas fez com Jesus. Porque pelo costume, quando Jesus molhou o bocado e colocou na boquinha dele aqui, Judas tinha que ter molhado e devolvido, retribuído o gesto. Isso era a forma dele dizer: eu aceito, eu me reconcilio com você, eu desisto dos meus planos e vou ficar na sua. Jesus estava convocando ele para uma relação até o último momento, tentando dissuadi-lo daquilo que ele ia fazer. Porque se Judas não o traísse, Deus é Deus, ele providenciava uma outra forma. Ele não queria perder Judas. Se Judas não se suicidasse e ficasse lá na beirada da fogueira, xingando e blasfemando igual Pedro ficou, com certeza ele ia dar um jeito de reconciliar com Judas. Porque o que impediu Pedro de se matar também foi que quando o galo cantou, Jesus olhou bem dentro do olho de Pedro. Já leram isso no texto, já? Jesus está lá sendo julgado, todo amarrado, algemado, tomando tapa, e Pedro ali pertinho, né? Estava fazendo frio, estava na beirada da fogueira, questão da negação. Quando o galo cantou, Jesus olhou para trás, olhou dentro do olho de Pedro. E ele não viu nenhuma sutileza de cobrança, nenhuma legalidade. Ele só viu o amor saindo pelo olho. Pedro, eu estou com você, não faz besteira não. E se Judas não tivesse imediatamente, minha consciência, né? Eu vou me matar, ele teria tido uma oportunidade de reconciliação, porque Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele nos ama antes, muito mais depois que nós já fomos reconciliados. E o Judas ele simplesmente pega o bocado, come, não retribui o favor, deixa a mão de Jesus no vácuo lá, né? E vai aprontar o que ele tinha que aprontar, porque ele estava decidido no coração a fazer o que ele tinha que fazer. Mas o que eu quero destacar aqui, Deus provou o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Agora que Jesus Cristo já veio, o Filho amado já foi imolado, a obra foi consumada,
Ele já conseguiu criar um link, um relacionamento conosco, baseado em ágape, baseado em cáris, baseado em amor, baseado em graça, em favor imerecido. Ele vai preocupar porque eu orei 15 minutos e não 20? Isso são dados. O núcleo, o core, né, o miolo, o âmago desse estudo é fazer com que os irmãos percebam que existe sim um padrão para nós vivermos, mas é um padrão que se baseia em reciprocidade amorosa. Deus não vai desistir de nós, não vai aumentar o amor dele por nós ou diminuir em função de que a obra já está consumada. Não há nada que nós possamos fazer que aumente ou diminua esse amor. A única coisa que a gente pode fazer é ficar recebendo esse amor. Mas, da mesma forma como ele nos amou, e isso é um relacionamento, não num ângulo, num aspecto de condicionalidade, né? Eu te amei, então agora você me ama, mas o que se espera é que haja uma identificação, que a gente estimulado por esse amor que é tão pleno, a gente tenha o desejo espontâneo de também se oferecer para amar. E quando a gente se oferece para amar, João 15:12, que diz: o meu mandamento é esse, que você ame. Gálatas 5:12, que fala que toda lei se resume em amar. Tiago 2:8, que fala que toda lei se resume em amar. Romanos 13:9, que fala: o mandamento não matar, não furtar, não cobiçar, tal qualquer outro mandamento se resume em amar. Ou seja, quando você entra nessa sintonia com Deus e quer amar também, isso flui. Você não vai sair por matei por amor. Isso é coisa de mineiro, né? Isso é coisa, tem muitos casos. Você que é advogada sabe que existem casos assim. Não, matei porque eu amava demais. Não existe, né? Quem ama, está lá em 1 Coríntios 13. Ele não busca o mal, ele não se ensoberbece, ele não entra nessa. O viés dele é outro, né? Ele quer fazer o que o meu pai faz. Cristo só batia nessa tecla. Meu pai faz assim, eu quero fazer também, né? É o pai herói. Deus tem que ser o nosso pai herói. Eu quero fazer porque ele faz, eu quero amar porque ele ama. Eu não mato não é porque ele não tem esse espírito. Quem mata é outro. Quem vem para matar, roubar e destruir é outro. Então a gente tem que acordar e perceber que nós temos um relacionamento que é estável. Um relacionamento que é estável. E é apoiado nessa estabilidade que a gente não precisa ficar se condenando ou aceitando questões, sutilezas de nuances de consciência. É lógico, o Espírito Santo vai usar a nossa consciência, vai nos dar a convicção de pecado, vez por outra. É o que eu falei no início. Não é a questão de exagerar a não obediência a nada e nem exagerar a obediência a alguma ou muita coisa, ou misturar as duas coisas. É uma questão de estar sintonizado com Deus, querendo saber o que Ele quer. Aí você vira vento. Eu estou nessa esses dias, eles estão me impactando. É aquele versículo que o vento sopra onde quer. Ele está me perseguindo já há alguns dias, porque o Espírito Santo ele é muito livre. Eu até citei, inclusive, na reunião de quinta-feira, a gente tem que estar sensível à voz de Deus, agora, principalmente em momentos de tomadas de decisões, mudanças, para saber o que Ele quer que nós façamos, para onde Ele quer que nós venhamos, né? Você qualquer o verbo aí, para onde Ele quer que a gente vá, né? A gente vamos. Fica uma coisa meio juvenil, a gente vamos. Onde quer que nós venhamos. Onde quer que Ele quer que nós estejamos, né? E aí é uma questão eólica de Eos, vento, né? Porque o Espírito Santo ele é livre, ele é soberano. Ele quer também que a gente seja assim solto, ventoso, né? Eólico, esteja com uma flexibilidade tal que ele possa nos conduzir, né?
para que Ele possa soprar onde Ele quiser e a gente sopre junto. Entendeu? E isso é viver com Deus, é viver com Cristo, é essa coisa sem peso, é um fluir, é um jorrar, né, para usar outras figuras. Então, as pessoas, porque existe a questão da sutileza, aquele dardinho que vem de manhã, né? Você orou 15 minutos, não 20. Existe o dardão também, né? Os falsos mestres, aqueles que vêm, ensinam e impõem. Eu estava até perguntando para o seu João a questão da possibilidade da gente fazer uma mímica lá na comunidade onde a esposa dele frequenta. Mas a primeira pergunta que eu fiz, que eu sei que existe esse relativismo, lá o pastor deixa o homem usar batom? Foi a primeira pergunta que eu fiz, porque senão a gente sai de lá apedrejado, né? É que os homens dessa comunidade usam batom. Não, da mímica. Que mímica, e na hora da comunicação. Mas usa. Só na hora da comunicação. Você quer fazer Faz parte do teatro. Você está gravado, daqui a pouco o pessoal vai falar, peraí, que é essa de como está usando batom? A igreja vai vir um monte de... Você falou desde o início sobre do relacionamento com Deus, falou da alegria, nós estamos conectados com Deus e estaremos sempre conectados com Ele. Às vezes nós barramos a conexão, porém Ele jamais deixará de estar conectado conosco. Falou O problema nunca é do servidor, é do outro. E se não tem alegria no relacionamento, tem algum problema. Isso na horizontal como na vertical. E a chave desse relacionamento, você falou de oração, orar 1 minuto, orar 10 horas. Agora, você tem que estar sabendo o que o Espírito quer. Claro, porque ele vai querer ele vai querer uma semana. A chave do relacionamento, qualquer relacionamento, seja na horizontal, na vertical, é a comunicação. A confiança é a comunicação. Porque se não tem comunicação, não há relacionamento. E quando as coisas acontecem, quando você anda no dia a dia, que você sabe com quem você tem um bom relacionamento, por causa da comunicação que flui entre vocês. E com Deus, por exemplo, muitos heróis da fé, nós já lemos vários livros dos heróis da fé, tiravam horas e horas de oração, não deu um tempo entre eles e Deus. E o Espírito Santo ministrava e levava eles a tomar horas e horas com Deus. Mas só que isso não é uma regra para você ter um relacionamento com Deus. Você pode orar horas e horas, como você pode orar 1 minuto e colocar... Não aquela oração, tu sabes, isso não é oração, isso é justificar porque você não ora. Né? É justificar porque você não ora e você não tem relacionamento. O padrão é sem cessar. Exato. Mas o sem cessar está disponível para. Claro. Então, essa é a chave do nosso relacionamento com Deus, a comunicação. E nós comunicamos com Deus através da oração. Talvez você não tire horas de oração, mas toda hora que durante o dia você ora várias vezes durante o dia, e esse é o orar sem cessar. Entendeu? E se tem algum problema entre nós e Deus, esse problema é gerado por nós. E isso quebra a comunhão, o relacionamento. E não é que Deus quebra conosco, é nós que quebramos com Ele. Entendeu? Então essa é a chave. Até eu falo para os namorados, para os casais, para as pessoas que têm funcionários. A chave é a comunicação. Na igreja, é a comunicação. Se você não tem comunicação, você não comunica porque tem algum problema entre você e as pessoas. É a mesma coisa se nós não oramos, é porque tem algum problema entre nós e Deus. E se nós falarmos, tu sabe Deus. Você lembrou do chacrinha, né? Então, nós realmente temos de ter um tempo nosso com Deus. Você pode ler a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse todo dia, ou você pode ter um versículo só e fazer a diferença do Espírito Santo durante aquele dia. Então, isso é algo prático da vida cristã. Com certeza, é uma questão de disponibilidade. Então, mas seja o legalismo sutil e individual, ou seja esse legalismo que é praticado mesmo nas denominações, né? O que esses mestres que tentam impor essas normas sobre os rebanhos não disseram,
é que existe diferenças dentro da lei. Não, perdão, porque você entendeu de uma coisa, é que geralmente nós deixamos para comunicar com Deus no último momento, depois que todo mundo já está sabendo. Que bom, né? Aí Que bom, Deus, comunica. todo mundo já sabe do problema, então eu quero falar com o Senhor agora. E isso, a nossa comunicação com Deus é assim, bom, agora todo mundo já sabe, então eu vou correr para Deus para comunicar com Ele. E isso não é bem certo. Primeiro eu tenho que comunicar com Deus, até mesmo antes que as pessoas saibam. Isso faz parte do bom relacionamento. O importante é que comunique. É que comunique, mas é que comunique. A comunicação com Deus, se você coloca antes dos outros saber, você pode evitar muitas coisas lá na frente. Sim. Eu até nem penso que deva ser antes ou depois, tem que ser durante, full-timecamente. Isso. Não há de contínuo um comunicante, né? Mas o que essas pessoas que tentam impor padronizações legais para o rebanho não percebem é que aqueles 613 mandamentos com os quais a nação de Israel se comprometeu, aqueles 613, que tem como origem aqueles 10 primeiros, que está lá em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, eles se desdobram e se subdividem em preceitos cerimoniais. Eu já até falei muito de passando aqui na semana passada, hoje eu quero destrinchar isso mais. Tem os cerimoniais, né, os princípios, preceitos, como é que é a palavra? Né, que regem o culto da nação de Israel com Deus. A guarda do sábado, as festas, né, a Páscoa, as primícias, as cabanas, o Yom Kippur, o sacerdócio, as vestimentas, os instrumentos do templo, o menorá, a mesa de pães, a arca, a descrição, ou seja, são leis. Tem uma parte desses 613, eles abrangem esse aspecto cerimonial, a cerimônia, o culto que era prestado. E isso é particular a Israel. Isso é particular a Israel. Se você vai lá no texto de Êxodo 20, e os textos onde esses preceitos cerimoniais aparecem, quem já leu a Bíblia também é acostumado com isso, conhece esses textos lá de Êxodo, de Números, Levítico e Deuteronômio. Sempre eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, sempre dentro desse contexto. Ou seja, é algo que é pertinente a Israel. Não pode ser estendido a nenhuma outra nação, e muito menos a igreja, que é um organismo onde judeus e gentios se fundem para formar um corpo. Isso não tem pertinência nenhuma para a igreja. Isso aí tem a ver com a nação de Israel. Os próprios contextos mostram isso muito claramente. Isso aí, o próprio Senhor Jesus, porque o fim da lei é Cristo, ele preteriu esse cerimonialismo quando ele rasgou o véu lá de cima a baixo com a sua morte tetelestante, né, completa. O que falou, isso também é assunto de Hebreus. Se um dia a gente estudar Hebreus, o pastor, a gente pode ver isso mais detalhadamente. É algo que caducou, passou. Esse cerimonial foi substituído. Tudo isso era figura, era sombra de algo mais completo e mais perfeito que viria, que é Cristo, com o seu sacrifício e o seu sacerdócio. Esse é o assunto, né, do livro de Hebreus. O contraste da excelência do novo com a caduquice do velho. E isso não é pertinente a nós, ainda que existam denominações que tendem, por incrível que pareça, tendem impor leis cerimoniais na igreja. A igreja que põe o Shema dentro da igreja. São pessoas que não sabem dividir bem a palavra da verdade e que creem que a igreja é o novo Israel de Deus.
que nós substituímos definitivamente Israel. O que é um erro crasso com 8 S's, né? 3 S mais uma C cedilha. É um erro crasso, é um erro grosseiro, né? Mas é nesses tijolinhos de imperfeição que a má doutrina vai surgindo. Além dos princípios cerimoniais, existem também os princípios, as leis civis. A lei civil, vamos dizer assim, é a constituição da nação de Israel. É a constituição da nação de Israel. Os colombianos não estão sujeitos à nossa Constituição. Nós não estamos sujeitos à Constituição dos norte-americanos. Os norte-americanos não estão sujeitos à Constituição dos franceses. Cada um tem a sua própria Constituição. O seu conjunto de leis civis. Tem país que libera maconha, tem país que não libera, tem país que libera o aborto, tem país que não libera, tem país que libera o sexo ao ar livre, tem país que não libera, tem país que libera a droga. A Holanda é completamente diferente do Afeganistão, né? O Brasil é bem diferente da China. Lá na China o ladrão perde a mão, né, nos países muçulmanos. Aqui é eleito, né? Então existe uma diferença nas constituições. Aqui ele se perpetua, né? Ele fica lá no poder. Lá nos outros países morre, até lá, bota a mão. Então cada país tem o seu jeito, a sua soberania, o seu estilo seu modus vivendi, né? E o modus vivendi, a forma de Israel, da nação, se comportar como nação, está prescrito nos preceitos, nas leis civis, que também não são pertinentes a nenhuma outra nação e muito menos a igreja. Por exemplo, não existem alimentos que a gente possa exigir que a igreja coma, os membros da igreja. Se o irmão comer camarão no sábado, está proibido de vir no culto por 7 dias, porque ele vai ter que passar por um processo de purificação. Isso era lá. Isso não tem a ver aqui com a igreja. Olha, se o meu filho for rebelde, você chama os 2 vizinhos do lado para te ajudar a apedrejar seu filho. Então, isso aí era lá para Israel. Isso não se aplica à igreja. Então, tem coisas que é lá de Israel, guardar o sábado. Tem denominações que pregam, exigem, impõem e falam que os outros estão todos sem salvação porque não guardam o sábado. Isso não tem nada a ver, aquilo é lei cerimonial. Então, a lei mosaica, com L gigante, que é composta de 613 mandamentos, ele tem princípios, leis cerimoniais, que não se aplicam à igreja, leis civis, que não se aplicam à igreja, são pertinentes a Israel, e princípios morais, leis morais. Leis morais honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o próximo, não cobiçarás. Mas por que eu vou ter que então obedecer essa parte e a outra parte não? O que te faz afirmar que eu tenho um compromisso ético, moral, divino, amoroso com essa parte e não tenho com a cerimonial e nem com a civil? Porque esses preceitos que são morais, eles se repetem no Novo Testamento. Então, se está no Novo Testamento, é doutrina dos apóstolos. E se é doutrina dos apóstolos, é pertinente à igreja. Por quê? Porque o mesmo Deus, ainda que os princípios legais, com L maiúsculo, o princípio mosaico, é particular a Israel e não é pertinente à igreja, mas o Deus de Israel é o nosso Deus. E ele não tinha um caráter com Israel e um outro caráter com a igreja. Ele não pensava de uma forma antes e pensa de outra forma agora. Ele continua sendo o mesmo. A forma como os israelitas se relacionam e como os israelitas se relacionavam com ele é diferente da forma como a igreja se relaciona e como a igreja se relaciona com Deus. Mas o Deus é o mesmo. Então, aquilo que ele pensa, aquilo que ele é, a opinião que ele tem a respeito do valor do ser humano não mudou do Velho Testamento para o Novo. Ele continua crendo que não se deva matar. Que você tem que respeitar a inviolabilidade vital daquela pessoa. Eu não tenho direito de matar ninguém. Assim como o judeu também não tinha.
Tinha um caso específico em que Deus mandava matar, mas é outra história, isso é um outro contexto. O mesmo Deus que não queria que um judeu adulterasse, ele não quer que alguém da igreja adultere. O mesmo Deus que não queria que um falso testemunho prejudicasse alguém no Velho Testamento em Israel, é o mesmo Deus que não quer que a gente também minta e prejudique o outro com palavras aqui. Então agora a pretensão é mostrar que existe correspondência entre coisas que pertenciam à lei, com L maiúscula mosaica, e aquilo que os apóstolos ensinaram no Novo Testamento. Porque e com isso nós temos compromisso, claro, com a doutrina dos apóstolos. Claro, a doutrina dos apóstolos, no Novo Testamento, inclusive em Romanos, capítulo 13, fala para nós honrar as autoridades e para também que os magistrados foram colocados ali por amor a nós devemos honrá-los. E isso então significa que nós precisamos obedecer à lei civil de onde do país ou a cidade que você estiver. Então, e a lei diz, civil, para que se você matar, você vai ser condenado e vai ser preso. Isso vai pagar com a barba de moia. Entendeu? E Paulo cita em Romanos capítulo 6 e 7 muito essa guerra sobre a lei, sobre como nós não estamos debaixo da lei, mas sim da graça. Mas a graça não dá liberdade para que eu vá e cometa um crime. Pelo contrário, eu vou estar primeiro pecando contra Deus e também contra as autoridades, que eu não estarei submetendo as autoridades que foram delegadas para o nosso próprio reino. Então, nós vamos ver esses textos. Então, vários versículos no Novo Testamento falam sobre uma vida íntegra diante de Deus. Sobre pensar sempre que é amável, sempre que é puro, sempre que é verdadeiro, sempre que é de boa fama. Então é isso, se algum valor tem, isso que nos é pertinente. Entendeu? E a única coisa que foi colocada para nós está em Atos, capítulo 16, na segunda concílio de Jerusalém, quando Paulo refutou os judaizantes. E Tiago e Pedro chegaram a uma conclusão juntamente com os apóstolos sobre o que a igreja, os gentios precisavam abster, que era de sexo ilícito, sobre carne sacrificada a ídolos, sobre o sangue, e seja isso, seria bom evitá-los, é o que diz. Exatamente, está lá em Atos 15. Então, lá o 10º mandamento da lei mosaica é um mandamento negativo, uma imposição, uma exigência: não cobiçarás. Então não guardo mais a lei. O fim da lei é Cristo. Eu posso cobiçar. Bem, como diz o Cliff, Bem, ele diz que eu digo, bem, se só tivesse isso no Velho Testamento era uma coisa, mas quando você vai na doutrina dos apóstolos, você vai em Romanos 13, pegar de baixo para cima, do 10º mandamento para cima, o 10º mandamento, que está lá em Deuteronômio 20, 17, em Êxodo 20, 17, que é deuteronomado, Deutero segundo, neonomos pela segunda vez, que é repetido em Deuteronômio 5, 21, que o Deutero é de novo. De novo. Tinha um bichinho que falava isso, De novo. O mandamento lá de Êxodo 20 é repetido, é a família dinossauro, Era o bacon. Quando o dinossaurão fazia alguma coisa. Ah lá, o Jó não gostava, ele está até rindo de satisfação de lembrar do Dino da Silva Sauro. O mandamento é dado em Êxodo 20 e repetido em Deuteronômio 5, porque 40 anos se passaram entre Êxodo e Deuteronômio e Moisés repetiu a lei para aquela nova geração que nasceu no deserto, porque a velha morreu pelo caminho, porque eles pisaram lá na bola. Então, o mandamento lá na lei, com L maiúsculo, mosaica, é não cobiçarás. Mas quando você vai em Romanos 13, que está lá em Êxodo 20, 17, e Deuteronômio 5, 21. Quando você vai em Romanos 13, de 8 a 10, diz o seguinte: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isso: não adulterarás, não matarás, não furtarás,
não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. É um outro espírito. Lá, o judeu não cobiçava, porque se ele cobiçasse, ele ia tomar pedrada na cabeça. Aqui a gente não cobiça, então nós temos já um compromisso com o 10º mandamento, não porque é o 10º mandamento e não porque Moisés falou, mas porque o Espírito está nos chamando para um outro estilo de vida, um estilo de vida mais excelente. Para que eu vou ficar querendo aquela camisa bonita ali do seu Amâncio, sendo que eu amo ele? Eu vou ficar com duas e ele sem nenhuma? Para que cobiça? Ou seja, a cobiça ela não tem nada a ver com o Espírito que nos rege nessa dispensação. O Espírito Santo nos conduz a um outro tipo de postura, a um outro tipo de atitude. Como disse o seu João semana passada, a um outro tipo de olhar. Você agora, ao invés de ficar invejando, cobiçando, você fica olhando para Jesus. Eu quero ser como Ele é. E Ele, na postura dele, não tem essa atitude. Ele ama, Ele não cobiça. Então, se eu amo como Ele ama, eu não cobiço. Se eu vou no espírito que Ele foi, eu não entro nessa de adulterar, matar, furtar, cobiçar ou qualquer outra coisa negativa. Então, nós não temos compromisso com a lei cerimonial, não temos compromisso com a lei civil de Israel, não temos compromisso com a lei moral de Israel, mas temos compromisso com a lei moral do Deus que deu essa lei moral para Israel, porque ela também deu aos apóstolos. Paulo era um apóstolo, e ele está colocando isso aqui em Romanos 13, de 8 a 10, que se repete, só para fechar, em Efésios 5:8. Efésios 5:8 fala mais ou menos dentro do mesmo viés. Né? Efésios 5:8 diz: pois outrora éreis, é bonita essa conjugação verbal, né? Éreis trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-las. Ou seja, na verdade, esse trecho é legal a gente ler ele todo, desde o 3 até o 21, porque ele fala sobre a forma de andar. Efésios é o livro do andar, né? Ele fala da forma de andar. Ele fala mais lá no verso 15 para a gente não andar como nécio. Nécio no grego, azofói, é sem sabedoria, para a gente não ser um sem noção, e nem se tornar insensato. Insensato, lá no 17, por essa razão não vos torneis insensatos. Insensato no grego é afrones, significa estúpido, imoral no seu agir. Ou seja, nós temos um compromisso com um comportamento moral, não porque está escrito na lei, não porque Moisés mandou, e não porque a igreja tem que obedecer à lei, mas por um compromisso que nós temos com o Senhor, de sermos sensatos e não nécios, de rejeitarmos obras que são das trevas e nos portarmos como pessoas da luz. Uma pessoa política aí recentemente, acho que foi uma diplomata lá norte-americana, vazou um trecho de uma conversa dela em que ela mandou com que os europeus se autodanificassem, vamos colocar assim, né? Mas ela colocou com uma certa torpeza verborrágica, né? Aquilo não caiu bem, tá pipocando críticas por aí, porque ela, como um ícone do governo, ela tem uma postura pública. Ela pode falar isso lá nas festas, quando ela estiver cheia de cachaça, mas em público não.
em público, ela tem que manter um padrão, uma postura. E olha que o nosso compromisso nem é apenas público, porque nós somos luz diante de Deus, né? O nosso público é Deus. Então esse aqui tem que ser o nosso compromisso full time, de não comprometimento com as trevas, mas de um comprometimento com a consistência do que nós somos, luz. Então é por isso que nós não guardamos preceitos morais segundo a lei. Nós guardamos preceitos morais porque essa é a vontade de Deus para nós, e isso é consistente com o que nós somos. Amém? Na semana que vem a gente prossegue vendo aqui o não dizer falso testemunho, não furtar, o não adulterará, o não matar, o honrar. Isso tem eco na doutrina apostólica. E por isso nós guardamos, não porque está na lei de Moisés. Podemos orar? Pai, em nome de Jesus, somos gratos porque a Tua palavra nos ilumina e nos santifica. Muito obrigado porque o Senhor se importa conosco, porque o Senhor ama e porque o Senhor quer que cresçamos. Muito obrigado pela Tua presença no nosso meio aqui, pela presença em cada momento juntos. Dá unção pelo Teu Espírito, conduz tudo que vai ser feito e glorifica o Teu nome no nosso meio. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Hoje que o microfone está batuta, você não vê.